Olá, eu sou Raquel Chaves e hoje nós vamos falar sobre as 5 fases do luto. E se ao final desse vídeo você ainda ficar com alguma dúvida, pode mandar sua dúvida nos comentários que vai ficar disponível logo abaixo desse vídeo ou então no raquelchaves.com.br, além das nossas redes sociais que estão aparecendo logo aqui abaixo. Antes de compreender do que se trata, né, esse luto no autismo, é preciso entender o que é o luto. O luto ele está relacionado não apenas ao luto em decorrência da morte, do falecimento de alguém, de um amigo, né, ou de um parente, de um ente querido, mas ele está relacionado a perdas. Pode ser uma perda de um objeto, pode ser uma perda de um status, social, de um emprego, pode ser a perda de alguém querido, pode ser também quando nós não alcançamos determinada coisa como nós desejávamos. Então, diante de eu quero algo dessa forma, ela não acontece dessa forma, eu entro num processo de luto. Então é preciso entender que o luto não é só pela morte de alguém, de um ente querido. Ele também está relacionado à perda por uma coisa, por um status social, está ligado à perda de um emprego, ou quando você está diante de uma impossibilidade de realizar algo como você tinha planejado ou esperado. Essa construção estruturada, didática, sobre a forma de compreender essas 5 fases do luto, ela está linkada com o livro Sobre a Morte e o Morrer, da psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Nesse livro, ela fala sobre, ela dividiu didaticamente sobre essas fases do luto da seguinte forma: tem a fase da negação, da raiva, da barganha, da depressão e a aceitação. Então a gente vai discorrer como que isso acontece dentro do transtorno do espectro do autismo diante de um diagnóstico da criança, do seu filho com o TEA. A primeira fase, que é a negação, ela vem de encontro com aquilo que a gente experiencia nesse primeiro momento. Diante de um diagnóstico, a pessoa começa a pensar: não, isso não pode ser verdade. Não, isso não pode ser assim. Por quê? O que vem com essa construção do filho, da maternidade? Primeiro, há uma expectativa, uma idealização sobre o filho que vai nascer. A criança nem bem nasceu, nós temos expectativas a respeito dessa criança. Expectativas em cima do desenvolvimento dela, daquilo que ela vai fazer, de como que vai ser a primeira viagem, o primeiro aniversário e o primeiro dia na escola. Enfim, a gente tem expectativas, e alguns pais já pensam no filho, já pensam logo na profissão que ele vai exercer. Diante de um diagnóstico, do autismo, por exemplo, uma criança, quando se tem um diagnóstico precoce, a criança tem lá 1 aninho, aniversário de 1 aninho da criança, de uma expectativa, e chega, a criança não olha para as fotos, a criança só chora. Ali no meio daquela festa, com aquele monte de gente, a criança se apresenta mais irritadiça, por conta daquela quantidade de pessoas ali. E os pais ficam preocupados, começam a procurar diagnóstico. Então, chega nessa fase, recebem um diagnóstico ou uma hipótese de diagnóstico, eles começam a negar. Falam: não, isso não pode ser comigo, isso não pode ser verdade. E aí vão para outros profissionais: não, esse profissional não está falando verdade, não, vou procurar um outro. E aí o outro profissional fala que também tem algo parecido com um transtorno do espectro do autismo. Ele continua negando: não, eu vou procurar um outro. Isso faz parte desse processo de negação. E aí, vai para uma outra esfera que a gente consegue compreender dentro dessa abordagem sobre o luto, que é a raiva. E na raiva, a pessoa começa a pensar: por que isso comigo? O que eu fiz para merecer?
isso é algum pecado, isso é hereditário, é da sua família, porque na minha não tem isso, e começa esses episódios, esses picos de raiva, né, em detrimento do transtorno, em detrimento desse diagnóstico. E é diante desse processo, né, nesse momento de raiva, que vai por água abaixo toda aquela expectativa idealizada. Então vem essa tristeza, né, nessa manifestação emocional através da raiva. E depois da raiva, né, a gente tem uma espécie de barganha. Eu faço qualquer coisa para passar por isso. Eu faço qualquer coisa para o meu filho ter uma vida normal. Eu faço qualquer coisa para o meu filho sair do espectro. E aí acontecem, né, várias coisas, várias terapias, várias atividades, compra vários brinquedos, tenta estimular de várias formas, e esses vários, às vezes não consegue colocar, né, esse pai, colocar essa pessoa no caminho possível que ela deveria seguir. Então, nesse momento de barganha, é um momento meio atribulado, que a pessoa tenta acessar vários recursos, mas que eles não estão de forma estruturada, então eles não vão resolver muito. Mas a pessoa precisa passar por esse momento. E além disso, além dessa busca, né, por profissionais, por recursos, tende a ficar passando de profissional para profissional. Esse não está resolvendo, eu passo para o outro, porque eu faço qualquer coisa para dar certo, eu faço qualquer coisa para o meu filho se desenvolver. E também tem a questão que é muito importante, que começa a acessar todas as possibilidades que estão por aí, disponíveis para o autismo, promessas de cura, né, tratamentos que vão melhorar o seu filho, que vai mudar a sua vida. Então, nessa fase, nesse momento, é preciso tomar muito cuidado para não acessar qualquer oferta que não tenha validade científica. E uma outra fase, né, um outro momento desse processo de luto é a depressão. É aquele momento onde você se frustra com aquilo que já tentou e não funcionou, e que você se encontra sem apoio, né, dos familiares. Às vezes é uma mãe que não encontra no pai da criança ou no esposo um apoio, ela se sente sozinha em meio a esse turbilhão de eventos que vem acontecendo, né? Profissionais, busca de profissionais, busca de solução, e as coisas não deram muito certo ainda, ela entra num processo de depressão. E se for uma mãe solteira ou uma mãe muito jovem, esses aspectos eles acabam se agravando, e é nesse momento que a mãe precisa procurar uma ajuda especializada, né, para ela, para si, para conseguir dar conta desse momento. E a última fase, nós temos a aceitação, né, que é o momento em que você já passou por todos esses episódios de negação, de raiva, de barganha, de depressão. A aceitação ela se dá quando o tratamento já começou e a criança já tem evoluções, né, nos atendimentos dela, é que vem o momento da aceitação, porque você começa a perceber que tem desenvolvimento, né, que tem habilidades que foram adquiridas aí à medida dos tratamentos, e você já começa a ter esperanças, já começa a olhar para si, né, com outros olhos, e olhar para o seu filho com mais esperança, com expectativa sobre aquilo que é possível que ele aprenda. Porque toda criança é capaz de aprender, nós é que temos que compreender quais ferramentas vamos utilizar para ensiná-las. E o que eu quero te dizer, né, nesse vídeo, quero que fique como mensagem nesse vídeo, né, desse processo de luto, desse processo do diagnóstico, após o diagnóstico, todo esse caminho, toda essa trajetória, ela não é dividida assim, ela é dividida assim didaticamente, mas ela acontece às vezes tudo em conjunto. E o que é importante você ter em mente, ter, né, em evidência aí na sua vida é que tudo isso ela vai passar, né, à medida de que você aceita e de que você se coloca diante dessa realidade, né, acreditando que é possível.
E lembre-se que você não está sozinha, tem os terapeutas que acompanham seu filho, né? Se aí você tem uma equipe que acompanha seu filho, que tem um psicólogo, que tem um fonoaudiólogo e tem um médico, precisa ser uma equipe que você confia, né? Esse é o primeiro ponto, que você acredite no trabalho que eles estão realizando e que você consiga, né, ver, mensurar junto com eles ali as habilidades que seu filho foi adquirindo. Não fique procurando respostas e ofertas e promessas aleatórias. Confie na equipe que está com seu filho e busque junto a eles materiais para você estudar, busque informações, esteja alinhado a eles, tanto na confiança, né, do trabalho deles, quanto no que eles podem te oferecer de informação. Lembre-se que ninguém é melhor do que você para conhecer o seu filho, né? Estude, busque, conheça, não esqueça de cuidar de você, porque quando você está bem, o seu filho também fica bem. Eu sou Raquel Chaves e eu fico por aqui. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que tenha tido informações relevantes, né, para esse momento que você está vivenciando. Se ficou alguma dúvida, pode mandar nos nossos canais de comunicação através das redes sociais, do site raquelchaves.com.br ou aqui nos comentários abaixo desse vídeo. Um abraço, até mais!